Se tem alguém que certamente vai te ajudar a ser aprovado na hora da prova da OAB, é esse camarada aqui. Eu estou falando do Vadimeco, tá? Será o seu melhor amigo na hora da prova da segunda fase do exame de ordem. E se você quiser conhecer algumas dicas do que pode e o que não pode fazer na utilização do Vadimeco, acompanhe o conteúdo até o final. Vamos lá, meus amigos. Aqui é o professor Diego Cerqueira, eu sou professor aqui do Estratégia. E eu quero bater um papo com vocês sobre o Vadimeco. Eu costumo sempre dizer em aula, olha, o Vadimeco é o nosso melhor amigo numa prova de segunda fase. Nós temos a única possibilidade de utilizar algum material de consulta que é o Vadimeco. Antigamente, há muito tempo atrás, se utilizava os livros, né, como referência. Hoje não mais, é apenas o nosso compêndio de legislação. E é importante que você tenha um Vadimeco atualizado e um Vadimeco focado para o exame de ordem. Por exemplo, o nosso parceiro aqui da Ridel, ele sempre indica, né, o exame da OAB como de referência para os alunos, né, já que através da prova da OAB a gente vai trazendo, né, um índice alfabético remissivo, né, vamos trazendo também a legislação compilada e isso facilita bastante na hora da prova. Poxa, professor, beleza. Quais são as dicas que você pode trazer aí em relação ao uso do Vadimeco? Primeiro, é necessário que no estudo de segunda fase você utilize este compêndio aqui de legislação, o Vadimeco, ao longo da sua jornada de estudo. Nada de comprar um VAD e deixar guardado aqui na estante e só usar no dia da prova. Não, o Vadimeco é para ser utilizado, para ser estudado. Eu brinco em aula sempre, diz, olha, você vai levar o seu VAD surrado já de tanto utilizar, de fazer a leitura, né, de manusear o Vadimeco para que você, primeiro, consiga se acostumar com este manuseio, que no primeiro momento ele é difícil, né, e também na hora da prova você já esteja acostumado, né, a fazer esse processo sempre de ir na legislação, ir na jurisprudência, e isso tornará a sua jornada certamente um pouco mais fácil, tá? Em relação ao uso no dia a dia, é a primeira dica que eu deixo aqui para que vocês não deixem para utilizar o Vadimeco só perto da prova. Todo dia está estudando para a segunda fase, está com o Vadimeco ao lado. Está fazendo o simulado, está com o Vadimeco ao lado, treinando e se acostumando com o uso do Vadimeco. O segundo ponto que eu acho importante é as famosas marcações. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, professor? Você pode marcar o Vadimeco? Pode. A OAB, não tão recente, né, mas alguns anos atrás, publicou um paper trazendo algumas orientações do que pode e o que não pode na prova da OAB. Então, por exemplo, eu posso fazer marcação de várias cores? Posso. Ah, eu achava que não poderia. Você pode utilizar quantas cores você quiser. Pode, eventualmente, fazer alguma remissão em texto? Pode, mas de maneira ponderada e simples remissão. Então, eventualmente, se você estiver estudando o artigo 5º da Constituição e esse dispositivo tiver alguma conexão com outro dispositivo, você pode escrever vide arte, ponto, e a referência daquele artigo. Agora, cuidado para não ficar escrevendo vários dispositivos como se desse uma conotação de estruturação de peça. Isso você não pode fazer. Então, quanto mais você escreve no VAD, mais você estará sujeito, eventualmente, a um olhar diferenciado do examinador na hora da prova. Mas você pode fazer simples remissões. Agora, essas remissões, eu costumo sempre dizer que cada vez mais elas serão menores, porque no nosso VAD aqui do Estratégia, talvez fique ruim para mostrar para vocês, mas eu vou colocar na tela cheia, ou aqui do lado. A gente sempre faz as notas remissivas debaixo de cada dispositivo, para que eventualmente quando você estiver estudando um assunto pontual, por exemplo, princípios fundamentais, você tenha a compreensão de que, olha, nós temos o princípio lá da livre iniciativa que se conecta com o princípio da livre concorrência do artigo 170, então isso vai aparecer, por exemplo, no Vadimeco de vocês. Isso vale para todas as 7 disciplinas do exame de ordem, uma política nossa aqui do Estratégia, tudo dentro da legalidade, de acordo com a previsão do edital. As notas remissivas, elas são possíveis e a gente faz esse trabalho diferenciado para vocês.
Poxa, professor, beleza. E em relação ao uso, por exemplo, de marca-texto? Posso? Pode fazer sem problema algum. Agora, cuidado para não ficar pintando demais, porque acaba manchando a folha de trás, isso não é tão bom, tá? E ter sempre a ponderação que o que a FGV está preocupado é marcação induzida, marcação que é feita buscando estruturar uma peça. Se você está fazendo uma marcação que você não estrutura a peça, essa marcação ela está de acordo com o edital. O que seria a marcação estruturando uma peça? Você criar artifícios usando cores para que você consiga moldar, por exemplo, uma unidade de segurança, que você consiga moldar uma ação popular. Mas na prática, tá? No dia da prova, você inclusive tem a possibilidade de argumentar, né, com o fiscal de que, olha, essa marcação aqui ela não é estruturação de peça. E no dia da prova, o fiscal tem que dizer para você que peça está sendo estruturada no entendimento dele. E pelo que a gente tem de experiência ao longo dos últimos anos, isso não tem sido refletido. A FGV não tem criado óbices em relação a isso, desde que você estude e realize as marcações. Pode utilizar o clips? Pode, você pode utilizar o clips sim, sem problema algum, de várias cores? Pode, sem problema algum. Posso utilizar aquelas notas adesivas, os famosos post-its, né? Você não pode utilizar aquelas notas adesivas em branco ou notas que você escreva em cima. O que você pode fazer é, algumas editoras, elas fabricam umas linguetazinhas que são fabricadas com a numeração da legislação e você consegue colar, né? Tem a Marca Fácil, tem várias empresas que fazem. Essas notas produzidas pela editora, que você pode colocar na lateral, ok, elas são legais e possíveis. Agora, usar os post-its de várias cores ou utilizar os post-its em branco e escrever ali informações, isso você não pode fazer, tá? Esse é um ponto importante. Poxa, professor, beleza. E em relação a índices, né? O nosso Vadimeco, ele é estruturado na estratégia com um índice alfabético, que você tem toda a legislação. Então, sempre que você tiver dúvida em relação ao número, você vem logo no início. E o grande bizu aqui, que eu particularmente acho que é o melhor amigo de vocês, é o índice alfabético remissivo, tá? Esse índice alfabético, ele é preparado com base em palavras-chave. Essas palavras, elas vão direcionar a pesquisa de vocês na hora da prova. Então, se você se deparar com uma questão, seja peça ou questão discursiva, você vai filtrar as palavras mais importantes e vai nesse índice alfabético, porque nesse índice ele vai conectar. Então, por exemplo, tem um índice alfabético aqui, vamos buscar um índice sobre racismo. Então, se eventualmente numa questão aparecer essa palavra, você vai procurar e aqui no índice alfabético vai ter, olha, racismo, prática, crime inafiançável e imprescritível, artigo 5º, inciso 42 da Constituição. Aquilo ali é um indicativo para que você possa retornar ao texto da Constituição e buscar aquele fundamento legal para fins de prova. O índice ajuda bastante, não vai ter 100%, mas vai ter muito próximo da realidade pela preocupação que a gente tem no estratégia de tentar fazer um raio-x completo com base nas últimas provas, facilitando a vida de vocês nesse processo. Beleza, professor? Já sei que eu não posso ficar escrevendo, não use setas, bolinhas, direcionais, quadradinhos. Você pode sublinhar? Pode. Pode utilizar marca-texto? Pode utilizar várias cores? Pode, mas não crie artifícios, né? Setinhas, asteriscos, bolinha, porque isso pode gerar uma marca identificadora, tá? E aí você tem um problema na hora da prova. E o principal, sempre ponderação na hora de fazer uma remissão como simples remissão. Vide, arte, ponto e coloca o dispositivo. Tudo bem? Utilizar várias cores você também pode no processo de marcação, seja marca-texto, seja lápis, seja caneta. Por exemplo, os meus alunos eu gosto, olha, pode marcar lápis, eventualmente mais perto da prova, se precisar você faz algum ajuste, apaga, não tem problema algum. O fato de ter cores
Isso facilita para uns, para outros nem tanto, porque o grande detalhe é, se você estudou, se você domina a legislação e você sabe, por exemplo, que uma ação popular é a Lei 4.717 de 65, mas não precisa decorar, porque no início do VAD você tem a numeração da legislação, mas você vai estudar tanto que você estará acostumado com ela. O mais importante é que o VAD esteja marcado para que na hora que caia uma ação popular e você se direcionar ou for a leitura da legislação, você compreender que existem vários artigos marcados. E esses artigos, eles precisam ir para a prova de vocês. Pense comigo, poxa, se eu marquei o artigo 5º da Lei da Ação Popular, se eu marquei o artigo 3º da Ação Popular, por que eu não vou trazer para a minha prova? Se está marcado é porque é uma informação importante, relevante e ela deve ir para a prova. Acho que é a grande sacada. Lembrando sempre, olha, tem dúvida? Converse com o seu professor, peça uma orientação, recebo muitas mensagens dos alunos, poxa professor, dá uma olhadinha no meu VAD, tá tudo ok, não tá? E aí eu sempre vou ajudando os alunos, assim como o nosso time de professores aqui do Estratégia. O VADMECO sempre atualizado para que você possa ter a legislação mais nova, não correr o risco de utilizar uma legislação alterada, E o principal, usar o índice remissivo mais novo com base no trabalho que é feito pelos professores, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like aqui na transmissão, inscreva-se no canal e aproveite a nossa promoção aqui no Estratégia. Os nossos cursos de segunda fase estão em promoção. Você que irá fazer a prova do exame 43 consegue adquirir o nosso pacote e consegue também, inclusive, adquirir a nossa mentoria, que é um acompanhamento personalizado que nós fazemos aqui junto, time de professores do Estratégia, com os nossos alunos. Na descrição deste vídeo você tem todas as informações, pode adquirir o nosso VADMECO também, pode fazer um combo comprando o pacote, mais VAD, mais mentoria, tudo à disposição e com a grande oferta. É só clicar na descrição deste vídeo ou algum link que vai aparecer aqui nessa transmissão. Um grande abraço, eu me chamo professor Diego Cerqueira, a gente se encontra numa próxima jornada aqui de dicas e conteúdos na Estratégia. Valeu, meus amigos!